3 pilares você precisa priorizar para ter o espaço de fotos ideal. Oi, mulher, eu sou Eduarda Scarparo, sou modelo fotográfica e mentora de lojistas e modelos. No meu Instagram, constantemente eu recebo dúvidas de mulheres querendo montar o seu espaço interno de fotos para fotografar suas coleções, para ter realmente seu próprio estúdio, para atender as lojas, para realmente ter ali o seu cantinho, para ter mais comodidade, para ter mais liberdade, mas elas sentem muita dificuldade na hora de montar esse espaço, justamente porque hoje na internet a gente tem várias inspirações. Geralmente são inspirações bem bonitas, bem glamourosas, mas a verdade é que montar o seu espaço de provador fashion é muito mais simples do que parece. E seguindo esses 3 pilares de prioridade, você com certeza vai conseguir montar o seu espaço que é ideal para você, que vai atender às suas necessidades, sem que você precise ficar fazendo gastos desnecessários. Primeiro ponto que você precisa ter clareza é que, assim, para você começar a trabalhar com provador fashion, para você começar a produzir conteúdo nas redes sociais, você não necessariamente precisa ter um espaço de fotos, um cantinho para você realmente produzir seus conteúdos. Você pode usar alguns cômodos da sua casa, ou então você pode usar ambientes externos mesmo aí da sua cidade. Mas é inegável que o espaço interno, ele te dá mais comodidade, te dá mais liberdade, até mesmo porque você não fica tanto à mercê do tempo, né? Porque às vezes o tempo tá chovendo, você já não consegue usar o espaço externo. Então o espaço interno, ele é muito bom, ele realmente tem muitos benefícios, mas não necessariamente é uma prioridade ali de quando você tá começando a produzir provadores, de quando você tá abrindo sua loja. É claro que ter um espaço organizado, ele também vai permitir com que você consiga agregar mais valor em cima daquele produto que você está apresentando. Mas agora chega de enrolação e bora construir o seu espaço ideal de fotos internas. Quando você vai montar o seu espaço de fotos, é importante que você leve em consideração 3 pilares que são muito importantes: parede, piso e iluminação. Depois disso, dessas prioridades feitas, daí a gente vai para a questão de decoração, que daí dentro da decoração você consegue realmente mudar todo o seu espaço, deixar ele mais atrativo, deixar ele mais bonito e até deixar ele diferente, sem precisar alterar esses pilares bases, né? Esses 3 pilares que eu apresentei para você inicialmente. Vamos começar então falando da parede. Hoje no mercado a gente tem inúmeras formas de paredes. A gente pode construir tanto uma parede lisa branca, tem as paredes texturizadas. O meu primeiro cenário, a minha parede, ela não era lisa assim. Ela era uma parede de tijolinhos, que na verdade eram placas. Eram placas em 3D. Não era nem não era nem aquelas placas de gesso. Mas na época que eu fui construir o meu cenário, estava muito em alta essa questão dos tijolinhos, da parede de tijolinhos. E eu achei essa opção das placas, né, autocolantes. Então, isso fez com que fosse uma opção mais rentável financeiramente, mas que também deixasse o meu espaço ali charmoso para quem estava começando. Então, na parede, você pode optar ou por essas placas de MDF, que daí na internet, na Shopee, no Mercado Livre, você sempre acha, né, placas 3D, autocolante, e aí tem de várias texturas, tanto de tijolinho, tem algumas de boiserie, tem outras que já vêm de outras texturas, que provavelmente quando você vai procurar, você vai ver lá infinitas possibilidades. Além de ser uma cor branca, você também pode optar, às vezes, por uma parede de cimento queimado, que também estava muito em alta, uma parede que tem ali um tom de nude, um tomzinho mais de bege, porque uma coisa que você precisa saber é que a parede branca, ela cria muita sombra. Então, mesmo que você tenha muita iluminação, sempre vai ter uma sombrinha ali refletindo na parede, justamente por conta de ser uma parede branca. Então a gente sempre acaba depois editando os materiais, né, lá no Lightroom, justamente para minimizar essa sombra. É importante que quando você vai escolher essa parede, você escolha, né, um modelo de parede que tenha a ver com você. Eu já vi paredes que são pretas, paredes totalmente cinza. Esses tons mais escuros, eles têm muito a ver também com o branding da pessoa, com o branding daquela marca, com o branding daquela empresa, né? Então isso acaba fazendo sentido e ligação. Não adianta, às vezes, você ser uma pessoa mais delicada, uma pessoa ali que tem um estilo mais clássico, mais elegante, colocar uma parede preta, uma parede assim mais forte, mais pesadona, porque isso também não vai estar condizente com a mensagem que você quer transmitir. Então é importante você analisar tudo isso. E lembrando que lá no Pinterest, que é a maior ferramenta de busca, se você digitar lá cenário de fotos internas, ele vai te sugerir várias possibilidades. Tanto assim, parede branca lisa, ou então a parede branca com aqueles boiserie, que eu até tenho em uma outra parede, né? Eu vou deixar aqui inspiração para vocês. São paredes
que você pode usar para deixar o seu cenário mais bonito e gastando pouco. Essa questão do boiserie, você pode fazer com um gesseiro, mas hoje a gente já tem no Mercado Livre, na Shopee, a opção do boiserie é autocolante. Então ele é em EVA, né? O material é EVA, ele vem enroladinho, você vai cortando e vai colando na parede. Então é bem tranquilo de fazer. Eu, quando fui fazer, eu confesso que senti dificuldade, o meu não ficou perfeito, mas caso você tenha mais experiência ou até mesmo mais noção, você acaba tendo mais facilidade com isso. O segundo pilar é o chão. O chão, ele também interfere muito nessa questão de produzir conteúdos de valor. Quando a gente pensa em produzir conteúdos de valor, é importante que tudo esteja harmônico, que tudo seja bonito, e o chão é algo que chama bastante atenção também. Então, se o chão da sua casa, o piso da sua casa, às vezes não é tão legal, ali tem um azulejo, tem algo que não fica tão bonito, você pode optar por outras opções. Ou você pode escolher a manta vinílica, né? Que é uma opção ali removível que você coloca quando você vai usar. Quando você não tá usando, você retira a manta. Tem o piso vinílico também, que são as aplicações, né? É um pouquinho mais difícil de colocar. Ela não é removível, mas é uma opção também que muitos modelos acabam optando, porque deixa o cenário bem bonito também. E outra opção que eu gosto bastante, que é a que eu uso aqui no meu cenário, é a opção do tapete. O tapete é mais ou menos que nem a manta vinílica, né? Mas ele é algo ali que fica bonito também. O tapete, ele tem várias cores, várias texturas. Eu tenho aqui um bem baixinho, realmente mais nudezinho, realmente, mais clarinho. Mas você pode escolher aquele tapete que melhor vai combinar com o seu objetivo, com o cenário que você está se inspirando para construir. Em relação à manta vinílica, nós também temos no mercado vários modelos de manta, desde os tons mais amarronzados até aqueles tons mais acinzentados. E daí você também tem que pensar se você quer um cenário às vezes mais puxando para tons mais frios ou tons mais quentes. Se você quer para tons mais frios, é importante que você às vezes acabe escolhendo ali algum modelo de manta vinílica ou piso vinílico que seja tons mais acinzentados. E aí tem do tom mais acinzentado mais claro até o mais escuro. E do marrom a mesma coisa, do marrom mais claro até o marrom mais escuro. E eu falo em relação a essa questão de cores, porque é importante você pensar nisso. Às vezes você tem algum cenário que você gosta, que você se identifica, que você acha bonito, começa a prestar atenção se ele puxa para um tom mais frio, se ele puxa para um tom mais quente, porque isso vai interferir bastante. Aqui no meu cenário, por exemplo, são tons mais quentes, porque eu tenho a cortina, que ela é um tom assim de nude, mas é um tom mais quente. O piso, o tapete, né, na verdade, também é um tom mais quente, então é importante que você preste atenção nisso para que você construa um cenário que realmente vai atender o seu gosto pessoal e aquilo que você deseja alcançar. E claro, tenha a ver com você, com o seu estilo, com sua marca pessoal, com a mensagem que você deseja transmitir. Indo para a parte agora da iluminação. Quando eu comecei, eu usava a melhor iluminação que existia, que é a iluminação natural. Porém, a minha iluminação natural, ela ficava muito boa aqui no meu cenário das 2 até as 3. Então, esse era o horário que eu tinha para gravar, porque depois o sol ia se pondo, daí já não ficava legal, a luz já ficava escura. E para quem tá começando, usar a iluminação natural é muito bacana, porque a iluminação natural é realmente muito boa. Antes de você, às vezes, pensar em investir em espelho camarim, em softbox, começa usando ali a iluminação natural, faz alguns ajustes dentro do próprio CapCut, né, para você ajustar a iluminação daquele vídeo, porque isso vai fazer também com que você não tenha gastos desnecessários logo no começo. Mas claro que se você tiver recurso para investir, você pode optar ou pelo espelho camarim, que é o caso que eu tenho aqui. O espelho camarim, ele é muito bom para mim, porque como eu uso para fazer provador também, já tem um espelho e já tem a iluminação ao redor. Então, eu tenho duas coisas em um só equipamento, digamos assim. Se você optar pela softbox, aí você não tem o espelho, né? Você tem só ali a questão da iluminação. Às vezes você vai ter que acabar adquirindo algum espelho que não tenha iluminação ou que tenha, enfim. E aí você também precisa considerar. É claro que o espelho camarim, ele tem um investimento um pouco mais alto, geralmente R$ 1.000, 1.200. A softbox também não fica muito atrás disso, né? Ali, se não me engano, o conjunto de softbox é uns R$ 600. Aí se você vai comprar mais um espelho, já sai mais uns 200, 300, até 400. Então é importante você considerar, ver os orçamentos e fazer os investimentos no momento correto. Eu comecei a investir em iluminação, por exemplo, quando eu comecei a ter retorno financeiro.
Então, eu comecei a trabalhar ali com provadores, né? A princípio, eu não fazia o provador aqui no meu estúdio, eu ia até as lojas. Eu usava aqui o meu cenário, né? A parede, enfim, aqui o cenário que vocês estão vendo, mais para produzir conteúdos lá para o Instagram, para usar aquela ferramenta, para usar o Instagram de fato como uma ferramenta para ir prospectando cada vez mais lojas. E aí no começo eu me deslocava até a loja. Depois que eu investi no espelho camarim, eu comecei a dar a possibilidade de fazer as fotos aqui no meu cenário de fato. Mas eu só investi nesse equipamento porque ele tinha um custo mais alto depois que eu comecei a ter esse retorno financeiro. Porque no começo é tudo muito incerto, a gente não sabe se a gente vai gostar, a gente não sabe se a gente vai realmente conseguir realmente deslanchar dentro dessa carreira. Então é importante que no começo você seja cautelosa, faça gastos certeiros, investimentos certeiros, na verdade, e depois de ter esse retorno financeiro, você de fato comece a investir no seu cenário, em uma boa iluminação e cada vez ir fazendo upgrades, né, no seu cenário realmente para aumentar o valor do seu serviço, do serviço que você está entregando. Depois desses pilares todos bem estruturados, aí você pode pensar na questão da decoração. Desde quando eu comecei, eu tenho esse vaso aqui de flores, né, com o capim dos pampas, daí tem as rosas vermelhas e essa parte do vaso, assim, mais alongada e mais alto. E eu gosto muito disso, eu acho que dá um toque diferenciado. Agora eu tô pensando em investir em algumas outras coisas para dar uma diversificada, mas eu gosto, é algo que eu me identifico, que eu acho bonito. Mas quando você tá começando a investir em decoração, você pode optar também por um capim dos pampas. Geralmente esses capins dos pampas você encontra também no Mercado Livre, na Shopee. Você pode comprar um vasinho, né, um vasinho de vidro e deixar só o capim dos pampas e esse vasinho, já fica lindo. E aí também, conforme você vai tendo retorno financeiro, você vai investindo cada vez mais no seu cenário, você vai comprando coisas diferentes para ir mudando. Você pode investir às vezes numa poltrona, né, que tem um valor um pouquinho mais caro. Tem a questão dos quadros, que também são ótimas opções para você estar enriquecendo e deixando o seu cenário muito mais bonito. Dentro do mundo das decorações, nós temos infinitas possibilidades para você realmente decorar o seu cenário, mas é importante que, a princípio, você faça investimentos certeiros, focando nesses 3 pilares que eu apresentei para vocês, justamente para que não sejam gastos desnecessários. E se você quer aprender mais sobre provadores fashion, você pode adquirir o meu e-book Provador Magnético, que o link dele está aqui na bio. Inclusive, se você tem alguma dúvida também sobre provadores, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.